Tivemos o cerimonial sexta-feira, foi lindo, maravilhoso. Todos os departamentos se apresentaram com os seus parlamentos, muito maravilhoso. E eu glorifico a Deus por fazer parte desta história, pois são 55 anos, e nestes 55 anos de existência da IA2, eu sou o 24º pastor titular desta igreja. 24 pastores titulares, presidente, e passaram aqui 6 pastores que auxiliaram, que não estão mais aqui, e estão mais 3 pastores auxiliando. Então se percebe que é um número bem elevado de obreiros, e cada um desempenhou a sua função, deu o seu máximo ao reino de Deus aqui nesta igreja. E eu estava vendo o cerimonial e observando aqui que desde 64, no dia 13 de outubro de 64, quando o pastor Moisés Marques chegou a esta cidade, vindo lá de um local que na época era um povoado chamado Chapéu de Couro. Talvez alguém não sabe nem onde é esse lugar. O Chapéu de Couro hoje é uma cidade, chama-se Governador Newton Belo. Foi a cidade que o pastor Acromires assumiu agora recente como pastor. O pastor que está em São Benedito hoje trabalhava nessa cidade, que era conhecida antigamente como Chapéu de Couro. E o pastor, ele foi para uma convenção. Ele na época não era pastor, era um obreiro, auxiliar, salvo engano, missionário, e foi convocado pela convenção, na época presidida pelo saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza. E este o comissionou para vir a esta cidade para fazer uma grande obra. Segundo o relato do próprio pastor Moisés, ele está vivo ainda, o senhor Lúcido, esteve na última convenção realizada pela igreja de Chapadinha. Nós o conhecemos, batemos umas fotos, e a gente percebeu a lucidez daquele moço, que quando chegou aqui foi recebido pela família da irmã Maria do Carmo. Era, como é que chamava a Minga? Era a mãe da irmã Maria do Carmo? A avó Minga. Ele fez questão de escrever no livro que foi recepcionado pela avó Minga, que é a mãe da irmã Maria do Carmo, que está aqui, não é isso? Era mãe Minga. Pronto, mãe Minga. Muito bem, pois é. Foi então, esses homens, irmãos, eles deixaram um legado muito importante para esta igreja que nós não podemos esquecer, jamais. Eu estava vendo na lista aqui o pastor Moisés Marques da Silva, pastor José Francisco Ramos de Oliveira, pastor José Machado de Farias, pastor José Dias, o irmão Nestor conheceu, teve aqui também pelo ano de 68, não é, irmão Nestor? 67, tá vendo? E faz parte da história também. Jonas Aguiar, José Tagino de Melo, Manuel Antônio dos Santos, Maninho, José de Meira, Francisco Raposo, hoje nosso primeiro vice-presidente e presidente da Assembleia de Deus em Bacabal, José Nildo, pastor Gesimiel, pastor em memória Pedro Alves, que foi deputado depois, pastor Valdemar Muniz, parente do Edson, né? Antônio dos Santos, Josias Pereira da Silva, Vicente Amorim, Gessé Alves da Silva, Francisco Alberto, Cícero Dias,
que também já descansa no Senhor, Walter Salles, Elisaldo Abreu, pastor Edmilson Tenório e pastor Antônio Ramos. Eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse em pé, por gentileza, e quero também mencionar os pastores auxiliares que por aqui passaram, como bem pastor Wagner, pastor Eliezer, pastor Gilberto, pastor Adalberto, pastor Caristia e pastor José Gonçalves. Estes homens de Deus, cada um tem sua participação. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui presidindo essa igreja desde o dia 10 de janeiro de 2015. Permitindo Deus, em janeiro próximo estaremos completando 5 anos. Acompanhado da minha esposa, a missionária Antônia. Chega aqui, minha filha, por favor. Está aqui a missionária, que, como os irmãos colocaram aí no cerimonial, está sempre presente ao meu lado. E eu glorifico a Deus, porque se ela não tiver, eu me sinto mal. Ontem ela não passou muito bem, saiu e eu fiquei um pouco tenso, né? Porque eu não consigo ficar muito longe dela, não, irmão, né? Não dá certo, não. No princípio aí do meu ministério, eu pregava muito fora. Estava quase pegando uma carreira itinerante, mas quando eu passava 5 dias fora, isso não dá certo, não. Eu sou pastor de igreja, eu prego, mas não atendo quase a agenda mais, porque eu gosto de estar perto da igreja e da minha esposa e da minha família. Eu amo estar perto dela e amo estar perto de vocês, né? Então isso é importante. Quero glorificar a Deus pelos nossos pastores. O pastor Paulo da Silva está aqui. Chega que tem mais um pastor também. A missionária Rosilene deve estar por aí, né? Está lá na cantina. Está na cantina. Pastor Josiel, chegue mais aqui. Missionário Onan. Pastor Evandro também, chegue mais aqui. Pronto. Missionário Geisa também está na cantina, então estão trabalhando ali. Muito bem. Então, meus irmãos, eu quero manifestar a minha alegria, o meu contentamento, o meu júbilo de poder aplaudir estes obreiros que por aqui passaram, e principalmente aqueles primeiros, pioneiros, que sofreram escárnios, zombarias, perseguições N's, que talvez não passam nem na sua mente, perseguições terríveis que esses homens sofreram por causa do Evangelho, prepararam um caminho para nós trilharmos hoje. Então eu estive analisando que da década de 90 para trás, irmãos, tem diferença demais da década de 90 para cá. Então esses homens merecem a nossa salva de palmas com muito louvor, e eu quero que a igreja faça. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Podem sentar, meus irmãos. Obrigado, minha esposa. Obrigado, pastores. Glória a Deus. E outro sim. Há uns 3 anos atrás, nós estivemos aqui nesse terreno, dando uma volta, olhando, e comecei a orar ao Senhor, para que Deus nos desse estratégia, meios, formas, para que um dia nós pudéssemos iniciar uma construção. Isso aqui sempre foi o desejo da igreja. O saudoso pastor Cícero Dias conseguiu esse terreno com o apoio da então, na época vereadora e hoje prefeito Iracema Vale, e está aqui esse terreno tão lindo. Estava no coração dele, o desejo dele de começar essa construção, mas na época não tinha como. Uma vez o irmão Francisco do Vale conversou comigo, detalhou alguns momentos desta época, mas tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o seu momento. Eu sempre
já dizia e continuo dizendo, só que uma expressão um pouco diferente, que a igreja de Urbano Santo é uma igreja grande, que precisava de um templo à sua altura. E Deus hoje está nos dando esse processo em construção, e nós vamos alcançar esse triunfo no nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, há 3 anos atrás, como estava dizendo, eu senti um desejo muito forte de construir esse templo. Veio algumas situações desagradáveis que nos abalou muito, chocou muito o nosso coração. Mas desde que eu saí de Luiz Domingues, eu saí debaixo de uma promessa. Deus falou comigo em Luiz Domingues, como era Urbano Santo. Deus revelou tudo nesta cidade, os desafios que eu haveria de enfrentar. Por isso que eu não baixei a guarda, não baixei a cabeça, porque eu sabia o que eu estava enfrentando e sabia que eu iria vencer, porque eu tinha uma igreja ao meu lado que abraçou o projeto e que está pronto a fazer a diferença. E eu fiquei pensando e orando como nós haveríamos de fazer esse projeto. E veio então em nosso coração o desejo de iniciar esta construção. E eu glorifico a Deus que nós estamos até aqui, irmãos. E se os irmãos analisarem, já dá para ver que aqui já foi colocado muito real. E até um dia desse eu estava dizendo, nós não devemos 1 centavo, não dizia? Agora eu não vou dizer mais. Assim, né? Por quê, pastor? Estamos devendo? Ah, não é essas coisas não. Nós só estamos devendo uma carrada de areia e de pissarra, só isso. Mas o que já foi investido aqui, irmão, já foi muito dinheiro. E graças a Deus a igreja tem se empenhado e tem ajudado. E Deus me deu a visão desta casa. Deus me revelou isso aqui. Deus mostrou, colocou em meu coração até as dimensões desse templo. Às vezes alguém questiona, pastor, por que não ficou maior? Por que não enlargueceu mais? Por que não utilizou todo o terreno? O líder, ele tem que seguir a orientação de Deus. É Deus que orienta. A gente não pode fugir da orientação de Deus. Você está entendendo? Só uma ideia. Quando Deus resolveu enviar um dilúvio sobre a terra, o que Deus fez? Deus escolheu um homem chamado Noé e disse para ele, faz uma arca para ti e para a tua família. E ainda deu o que? A dimensão da arca. Faz ela aí com 150 metros de comprimento, com 25 de largura e 15 de altura. Quem foi que deu a visão? Deus. Para quem Deus deu a visão? A Noé. Quem deu a dimensão da arca? Deus. Resolvido. Tempos posteriores, Deus resolve então colocar no coração de Moisés o quê? A construção de quê? De um tabernáculo no deserto. Deus então estabelece no coração de Moisés a construção do tabernáculo e lhe orienta para a construção daquele tabernáculo, mesmo que fosse móvel. Mas Deus orientou, Deus deu a visão a Moisés para fazer aquela casa de oração móvel, aquela tenda. Posteriormente, Deus coloca no coração de Davi o desejo da construção do templo em Jerusalém. Mas devido a algumas situações contraditórias na vida de Davi, não foi possível a construção do templo por Davi. Mas Deus concede ao seu filho Salomão construir o templo. E a Bíblia diz que Deus coloca no coração de Salomão a dimensão do templo. Sabe qual era o tamanho? Era um templo pequeno. O templo de Salomão não era grande. Alguém imagina o templo de Salomão, era um gigantesco. Não era nem igual aquele do Edir Macedo, não. Era muito menor. Mas Deus deu a dimensão. A altura do templo era 15 metros de altura.
15 de largura por 30 de comprimento. Está na Bíblia. 60 côvados de comprimento no templo, isso era 30 metros. Mas Deus deu a visão para quem? Para Salomão. O templo foi edificado. Deus coroou no dia da inauguração, enviando fogo do céu. A glória desceu. A manifestação do Senhor foi visível e patente no meio do povo. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, Deus trabalha assim. Deus faz desta forma. Amém? Então, que possamos nos ombrearmos mais ainda, porque agora nós temos muita coisa ainda para fazer. As congregações, nós temos aqui os dirigentes, homens de Deus, bem casados, ombreados com suas esposas e auxiliares de congregações, que têm somado conosco, têm nos ajudado de forma maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, dirigentes, obreiros, porque eu tenho-os como amigos, companheiros, que estão do nosso lado, pegando junto, porque se não for assim, nós não estávamos aqui, meus irmãos. Nós não estávamos aqui até onde chegamos. Já é motivo de glorificarmos a Deus pelo que o Senhor já vem fazendo até aqui. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, é glorificado o Senhor nessa ação, no comportamento da igreja, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Louvado seja Deus. Então eu glorifico a Deus pelo esforço de cada um. Aqui nós temos uma parte do templo. Naquela frente ali nós temos 90 metros quadrados. 90 metros quadrados vezes 2 dá 180 pessoas. Vão caber na marquise que vai ser construída ali, a galeria. Então vai dobrar o espaço em cima e embaixo. Aqui também vai ter outra galeria de mais de 90 metros quadrados, com espaço para colocar os tocadores, os instrumentos, bem visível, como eles merecem, né? Para estarem bem colocados para adorar o Senhor. Então, se você for verificar, é um bom espaço. É um bom espaço. Então eu glorifico a Deus, porque o desafio é grande, não é fácil. Mas o Deus que ajudou até aqui vai continuar conosco. Quem está junto nessa guerra? Quem está junto nessa batalha? Aleluia! Eu posso contar com você, meu irmão. Eu posso contar com você. Diga bem alto: conte comigo, pastor. Mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Isso é coisa linda, irmão. Isso é coisa maravilhosa. Aleluia.